Começar a fazer uma introdução aí, Rogério? Não, não. Casa é sua. Pode mandar ver. Então pronto, então vamos lá, né? A gente acelera aqui. Então a gente vai falar da LGPD, né? Esse GT é para tratar desses assuntos, assim, um assunto tão que está tão em voga hoje, né? E assim a gente está encontrando muito material, ouvindo muitas discussões a respeito. E assim, e quando a gente vai fazer uma busca, a gente encontra material até demais. Só que aí na hora de colocar em prática, a gente às vezes se perde um pouco sem saber como colocar em prática é, a proteção dos dados pessoais, né? Então, eu tenho uma apresentação para fazer, a apresentação vai ser pouco, mas assim, a gente que já estudamos para concurso, que assim já estudamos leis, a gente sabe, né, que antes da gente ir para doutrina, para jurisprudência, o mais importante é a gente estudar a lei pura, né, entender o que é que a lei quer dizer, depois a gente ir para as doutrinas e para as jurisprudência, né, e para um detalhamento maior. E aí o maior erro da gente é quando a gente começa a buscar informações da LGPD, né, fazendo uma verdadeira engenharia, né, de busca de informações na internet, e a gente acaba se confundindo muito, porque assim, muitos dos materiais que nós vamos buscar realmente são materiais ricos, né, mas assim, tratam de pontos específicos que a gente perde eles dentro do contexto. Então, eu já queria começar, né, apresentando a lei, não vou ler a lei toda, né, mas assim, dar uma pincelada em alguns pontos importantes da lei, que vai deixar a gente dentro do contexto, porque quando eu for apresentar algumas questões aqui, principalmente as questões práticas, como a gente implementar essa LGPD, tanto no IFPA como em qualquer órgão público ou qualquer outra empresa, né, a gente entender como é que se dá o passo a passo e por que, assim, cada passo tem que ser dado assim, de uma certa forma, né? Então, assim, vou tirar essa apresentação aqui e vou mostrar a lei. Assim, qualquer um pode interromper a qualquer tempo, porque assim, eu não sou dono da verdade. Assim, como é uma lei nova, eu não sou da área jurídica, eu sou da área de TI, né? E assim, se tiver alguém que tem um conhecimento mais aprofundado do direito e quiser complementar alguma coisa, ou mesmo pessoal de TI que quiser fazer alguma colocação, vai ser bom, né? Vai ser uma ótima contribuição para a gente enriquecer assim esse debate, essa discussão a respeito dessa matéria, né? Então, eu vou apresentar aqui a lei. Eu vou mostrar aqui para vocês o que eu vou estar apresentando hoje, só para vocês saberem os caminhos. Eu vou apresentar minha tela inteira, que aí vai ficar mais fácil eu demonstrar. Então, nós vamos dar uma passada aqui na lei, uma pincelada, já marquei as partes da lei, nós vamos passar. Aí depois a gente vai ver a IN 117, também é curtinha, coisa rápida, para a gente ver a respeito do encarregado de dados. Aí eu fiz aqui uns painéis no Padlet para ficar mais fácil a compreensão. A gente vai passar aqui no site da SGD, Secretaria do Governo Digital, para ver as orientações, os guias que eles dispõem, né? Aqui já mais detalhado, os guias que já estão prontos para a implementação da LGPD. A gente vai passar aqui pelo controle da SysControl, que é uma recomendação da SGD para a implementação da LGPD para adequação, e vai ser isso. Então, a princípio, nós vamos iniciar aqui pela lei, né? Que é o mais importante. Se vocês não estiverem visualizando, se a visualização estiver prejudicada, por favor, avise aí. Rogério, a lei aí precisa dar um zoom aí para Se melhorar. pudesse dar uma aumentadinha, só um pouquinho mais. Aí, tá massa. Pra mim, tá beleza. Tá bom, né?
Então, aqui a famosa lei, né, de proteção de dados pessoais, é a lei de agosto de 2018. Então, ela esteve em vacatio legis, né, que é aquele período, a lei foi publicada nessa data, e até 2020 ela, né, estava em vacatio legis. É o período que a sociedade tem para se adaptar ao regramento da lei, né? Ou seja, a partir de agosto do ano passado, a gente era para estar pronto para a LGPD, porque já teve um período de adequação. Mas brasileiro deixa tudo para a última hora, né? Então, a lei entrou em vigor, então era para estar todos adequados, mas isso é uma realidade. E aí, a partir de agosto agora, 1º de agosto de 2021, o que é que acontece? Então, ficaram 2 anos para ser em vacatio legis e ficou 1 ano. O que é que acontece? A lei está valendo, só que as penalidades não estavam ocorrendo. Aí ia ficar mais 1 ano até ser aplicadas as penalidades, que é até 1º de agosto. Por que isso? Né? A lei está valendo. Então, eu estava vendo no site aí, tem 600 processos judiciais já a respeito de LGPD. Mas, assim, durante esse período, não a punição, recomendações, orientações, advertências, né? Mas, assim, a partir do 1º de agosto começa as penalidades, que a penalidade pode ser de 2% aí da receita de uma empresa, né? Privada, particular, até 50 milhões de reais pode ser uma multa. Então, um valor considerável. Para a administração pública, não é cobrado esse valor, até porque a gente não desenvolve atividade financeira. Eu acredito que para os bancos valeriam, não vou afirmar nada nessa área, mas tem artigo nessa lei que trata só do segmento público, né? Na própria lei, ela não diz se essa multa pode ser aplicada ou não a empresas do segmento público, né? Mas eu acredito que na nossa área vai ocorrer mais aquelas outras penalidades, que é desde a proibição de tratar a base de dados até outras. Mas vamos chegar lá no momento adequado. Então, a lei, ela disciplina a proteção dos dados pessoais e tem como fundamentos, né? O respeito e a privacidade, né? Que é o mais importante. Assim. Aí tem uma série de questões aqui que vocês depois podem estar fazendo uma leitura mais detalhada. Eu não vou ler artigo por artigo, inciso por inciso, porque, assim, estou indo em cima do mais importante, mas o ponto principal é esse aqui, o respeito à privacidade, que todos têm esse direito, né, à privacidade. Então, é isso que a lei objetiva, a princípio, atingir, né. Esta lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito público ou privado. Então, a gente vê que tem aplicação no nosso campo, que é o direito público, né? Independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, desde que. Aí ele vem dizendo aqui essas condições. Veja que eu estou tocando só nos pontos principais, mas depois vai ficar tudo mais claro para vocês, mas é importante ter esse entendimento das linhas frias da lei, né? Esta lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais, ou seja, aonde essa lei não se aplica quando se trata de tratamento de dados pessoais. Ela não se aplica quando o tratamento de dados pessoais é realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Um particular está manipulando o dado, ele não é alvo dessa lei. Realizado para fins exclusivamente, né? Quais os fins exclusivos que está isento dessa lei, né? Fins acadêmicos, aplicando-se a hipótese do artigo 7º e 11 desta lei. A gente vai ver mais à frente, mas é tranquilo, né? Então, para fins acadêmicos, aí vai entrar lá que é a parte de pesquisa, essas questões. Mas nós, como academia, a gente é obrigado a realmente tratar a lei. Isso aqui não está isentando a gente desta lei, né? Aqui vem para fins exclusivos de segurança pública, então é algo que não tem nada a ver com a nossa área. Então, eu deixei, quem quiser depois fazer uma leitura mais aprofundada, aqui. Artigo 5º. Para os fins desta lei, considera-se dado pessoal. O que são dados pessoais? Informações relacionadas à pessoa natural, identificada ou identificável. O que acontece? Qualquer informação que identifica uma pessoa, né, é um dado pessoal. Aí, biometria, né? Não é o nome da pessoa, um número do documento, mas é uma informação que identifica uma pessoa. DNA é uma informação que identifica uma pessoa. Um cookie, né?
ela pode identificar uma pessoa, porque pode estar pegando IP, pode estar pegando ali, como é que se diz, algumas informações que pode levar a um determinado indivíduo. Então, assim, uma pessoa identificada ou identificada, informação que possa levar à identificação de uma pessoa. Então, pode ser um dado ou um metadado, né? Que um metadado são dados de um dado. Depois eu explico melhor essa questão de metadados, se for oportuno. Então, aqui, dado pessoal sensível. E o que é dado pessoal sensível? Que a lei trata isso, né? A parte de dado pessoal sensível, que é onde a lei tem mais cuidado em tratar e aonde até a penalidade pode ser maior. Dado pessoal sensível sobre a origem racial ou etnia, ou seja, qualquer informação a respeito de raça ou etnia, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, que ele fala de biometria, quando vinculado a uma pessoa natural. Então, veja que qualquer base de dados que tenha esse tipo de informação é considerado dado sensível. Então, assim, tem uma série de mecanismos que tem que ser aplicado quando tiver esse tipo de informação nos dados que estão sendo tratados. Aqui, dado anonimizado, né? Dado relativo à titulação que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do seu tratamento. Dados anonimizados ou pseudo-anonimização, aqui não fala disso, mas eu posso dar uma explicação a respeito. Dado anonimizado vamos supor que o IFBA tem uma base de dados, e aí o que é que acontece? Tem uma série de informações, só que a gente não quer que aquela informação identifique uma pessoa. Então, vamos supor, tem o nome da pessoa, aí tem o sexo, tem a cor, vamos supor que só tem isso, nome, sexo e cor. Aí a gente quer anonimizar essa informação, né? Aí então vai deixar de ser um dado, até um dado sensível, né? Porque tem cor e tem sexo, que sexo acaba sendo uma informação, onde é que fala aqui de opção sexual? Vida sexual. Aí eu acho que o sexo entra aqui porque se a pessoa informar lá que o sexo, ela pode dar uma informação lá que pode estar sensível. Aí dado anonimizado. Tem todas as informações da pessoa. Nós vamos anonimizar, vamos trocar o nome da pessoa por uma informação qualquer, né? Vai substituir, vamos colocar um número randômico, substituto pelo número randômico. Pronto, beleza. De forma que ele não possa ser revertido, né? Então, está totalmente anonimizado. Então, vamos supor que pegou de todo o IFBA aí, pegou a cor, o sexo e está tudo anonimizado. A gente quer fazer uma estatística de quantos homens tem no IFBA, a porcentagem de homens, mulheres, a cor entre brancos e pretos e pardos. Então, a gente consegue fazer uma análise, né, dessas questões sem precisar identificar a pessoa porque os dados estão anonimizados. Mas vamos supor que uma pseudo-anonimização, como eu falei, vamos trocar o nome da pessoa por um hash, né, de uma criptografia. Não sei se todo mundo da área tem, mas hash é como se fosse um sumário, um resumo, uma chave ali que foi criptografada, que ela pode ser revertida e dar informação verdadeira. Então, em vez de colocar um dado randômico, anônimo, que não consiga reverter, né, para identificar o cidadão, a pessoa, colocou uma informação que pode ser revertida. Então, é pseudo-anonimização, porque está anonimizado, mas pode ser revertido. Não vou perder muito tempo nisso aqui, porque é a informação mais boa. Banco de dados, conjunto estruturado de dados pessoais estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico. Então, assim, aqui a gente está para o sinteste da lei, considera-se dado pessoal, aí ele vem dando algumas informações a respeito de dados pessoais. Aqui está nesse mesmo artigo, esse inciso de banco de dados, mas falando em banco de dados, as bases de dados elas podem ser estruturada ou não estruturada. Estruturada é um banco de dados como o MySQL, Oracle e outros, e não estruturadas ali um servidor de arquivo do Windows, um servidor de arquivo do próprio Linux, um NFS e por aí vai. Titular, aqui está mais no campo de informar os atores quem são. Quem é o titular? Titular é a pessoa natural a quem se refere os dados pessoais que são objeto de tratamento. Então,
toda pessoa, todo cidadão é um titular de dado, a pessoa é a dona do dado, né? Aí, assim, são 4 atores importantes aqui que nós vamos falar deles agora. O primeiro é o titular, que é o dono dos dados. O segundo, controlador, pessoa natural ou jurídica de direito público, então vejo público aqui, ou privado, a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. No IFPA, quem é o controlador de dados? Nós temos controlador, quem é? Né? Então, assim, a gente chegou num ponto importante, porque são pontos de discussões que essa lei, às vezes, ela deixa um pouco vago a respeito de como se colocar em prática, né? Mas eu vou explanar um pouco a respeito disso. Então, controlador. Quem seria o controlador no IFPA? Deixa eu ver se tem chat aqui, porque se tiver... Operador. 2 figuras importantes que é interessante vocês prestarem atenção nisso que eu estou falando. Operador, controlador e encarregado são 3 atores que a gente vai falar muito a respeito e a gente vai precisar definir algumas coisas para implementação. Então, o controlador é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado, a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Quem é o controlador no IFPA? Operador, pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Ou seja, o operador é um terceiro, como se fosse um terceirizado, uma pessoa que, a mando ou contratado pelo controlador, o operador vai tratar os dados. Eu vou explicar a respeito desses 3 atores, desses 2 atores. O terceiro ator é o mais tranquilo de todos, o encarregado. Encarregado, pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar com o canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, assim, a função mais light que tem na LGPD é o encarregado de dados, né? A LGPD é mamão com açúcar, porque a bronca mesmo da LGPD está na aplicação dos mecanismos de segurança para proteger os dados, porque é o seguinte, se a empresa ou a instituição tiver uma política de segurança da informação séria, né, é super fácil colocar em prática, né? Fazer a proteção desses dados, o tratamento, só tem alguns mecanismos que tem que ser realizado porque são exigências da LGPD. Mas 70% da LGPD é a segurança da informação, né? E aí teria que ser uma política de segurança da informação rígida. Quem tem, está tranquilo. Quem não tem, para começar do zero, é um problema. E eu vou dizer por que é um problema. Porque já está passivo de punição a qualquer tempo, né? Então, é o seguinte, ó, vamos dar um exemplo de uma empresa fictícia, uma empresa qualquer, né? Um segmento, vamos supor, uma empresa de marketing, né? Que ela coleta uma série de informações, né? De clientes para vender seus produtos. Só que é o seguinte, essa empresa ela não quer tratar dados, ela não quer ter base de dados para isso, ela contrata uma outra empresa, né, para desenvolver o site, ter a base de dados, fazer toda a parte de tratamento. Então, a empresa de marketing, ele é o controlador, né, que é ele que é o dono do negócio, né, é interesse dele ter aquelas informações. E ela contratou um terceiro, né, para operar esses artefatos, né? Então, assim, o operador é aquela pessoa que só está tratando a pedido, a mando, né, em contrato com o controlador. Os dois são responsabilizados em caso de vazamento de dados, uma série de outras coisas. E aí, no contrato, tem que estar lá todos os requisitos, né, responsabilizando se ele deixar vazar por incompetência, por negligência, algo desse tipo. Mas, assim, a lei trata como solidária, aquela questão, né? Você tem o IFPA contrata uma empresa, a empresa contrata um terceirizado lá, e quando a pessoa ingressa na justiça, processa a empresa e o IFPA entra como solidário, porque se o empregador não honrar os compromissos, o IFPA que tem que fazer às vezes, né? Aí, por isso, às vezes, nos contratos fica um calção. Ou do encarregado, eu já falei, a gente vai tocar nessas pessoas mais à frente, mas aqui é para vocês entenderem a lei, para vocês entenderem dentro do contexto como é que funcionam essas coisas. A gente vem a outra parte importante aqui, agentes de tratamento. Quando fala em agentes de tratamento, né, que a gente pode se referir agora, o controlador e o operador, somente por esse nome aqui, os agentes de tratamento, são o controlador e o operador.
encarregado está fora, não responde por nada de vazamento, não responde por nada de nada, né? Como a lei diz aqui, e lá numa parte que trata só do encarregado, né? Tem lá 3 linhas só que são as atribuições dele. O controlador, a função dele é ser um canal de comunicação entre o titular, a Agência Nacional de Proteção de Dados, né? E aí tem mais algumas coisas, mas é super tranquilo a partir dele. Agente de tratamento, controlador, operador, tratamento. O que é um tratamento? Toda operação realizada em dados pessoais com as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, produção, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle de informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Aqui o legislador atirou para tudo que é lado, meter informação. Então, assim, tratamento de dados. O que é tratamento de dados? É tudo isso aqui, né? É coisa pra caramba. Ele não explica direito, que é isso aí, mas ele colocou em linhas gerais, mas tratamento de dados é tudo isso aqui. Qualquer processo desses aqui é tratamento de dados, né? Aí nós estamos vendo aqui novamente anonimização. Utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta ao indivíduo. Deixa eu ver se eu expliquei errado o desse que será anonimização também, dado anonimizado. Então, aqui a lei já dá uma explicação a respeito do que é uma anonimização de dados, né? É a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo. Consentimento. Essa é uma das bases legais. É uma parte importante que eu dei uma organizada no material para a gente entender direito o que são as bases legais. Parece que são 10 bases legais, que são as bases que dão legalidade para o tratamento dos dados, que só pode ser tratado dados dentro dessas bases legais. Se estiver fora, é ilegal, está em desconformidade com a LGPD, e aí pode ocorrer a questão da penalidade. Consentimento, né, uma das bases legais. Manifestação livre, informada e inequívoca, pelo qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Vamos supor, é o cookie. Todo site que a gente entra, né, tem aquele disclaimer lá, que perguntando, né, se você autoriza a coleta do dado, dizendo que é para melhora da performance do site, ou ele tem que dizer os termos lá. Então, assim, é um consentimento, né? É uma manifestação livre, informada, inequívoca, pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade específica, ou seja, é para aquela finalidade. Se você disse que, eu estou precisando dessa informação sua aqui para isso, né? E aí depois ela vai e vende vamos supor que está pedindo sua informação para cartão de crédito. Aí depois ela vai e vende para um partido político para fazer uma campanha política lá. O que é que acontece? É ilegal, né? Está em desconformidade e pode sofrer penalidade nesses casos onde pode surgir aquela questão financeira. Então, assim, isso é muito crítico e é justamente uma forma de proteger o cidadão, né? Porque a gente vê hoje, a gente recebendo ligações de tudo que é lugar. Você faz um cartão num lugar, faz um cadastro em outro, esses caras vendem essas informações para uma empresa de marketing e você começa a receber ligação do mundo todo. Agora não, você pode dizer, onde foi que você pegou meu telefone? De onde é que você tem essa informação? É um direito seu, né? A gente vai ver isso na lei. Onde foi que você pegou essa informação? Eu não autorizei essa entidade passar esse tipo de informação, e aí você pode denunciar direto na ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, do consentimento, bloqueio. Aí aqui está sendo muito vago, bloqueio. Suspensão temporária de qualquer operação de tratamento mediante guarda do dado pessoal ou do banco de dados pessoais. Aqui ele deu uma definição, mas a gente vai ver quais são as causas que causam bloqueio de base de dados. Eliminação. Exclusão de dado de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado. Ou seja, é uma destruição, né, de dados. A base de dados já cumpriu o seu propósito, você não quer mais se responsabilizar pelaquela base de dados,
então você vai fazer a eliminação daquela base de dados. Essa base de dados também pode ser uma pilha de papel. Você tem uma série de papéis lá que você imprimiu, que você produziu para uma determinada finalidade, tem dados pessoais, você não pode simplesmente chegar e jogar aqueles dados, aquelas informações no lixo, né? Porque se for pegar um vazamento de dados, também corre nos prejuízos aí que a lei determina. Então, você tem que passar naquele triturador ou queimar. O mais certo é o triturador que queimar, e já tem a questão de poluição, essas questões aí, né? Só se for tiver um incinerador próprio, mas essa eliminação também. Então, veja que a lei, muitas coisas, ela deixa um tanto vaga, ela só dá explicação. Então, passar direto aqui, aí vem entrar aqui. Agora, um dos fatores mais importantes, e é um que é uma das ações que precisa ser feita já para adequação à LGPD. Vou dar explicação maior a respeito disso mais na frente aqui. Relatório de impacto à proteção de dados pessoais. RIPD. Quando vocês ouvirem, o RIPD, vou fazer o RIPD, vai lá no site da SGD e diz modelo de RIPD, que é o relatório de impacto à proteção dos dados pessoais. Toda instituição, empresa tem que ter um relatório de impacto à proteção dos dados pessoais, que os prejuízos que são causados caso haja algum vazamento. Vou explicar melhor a respeito disso depois. Tem outros lugares, porque a LGPD ela é espelhada na GPDR, né, que é a lei lá da Europa, que veio muito antes da LGPD, e aí 2 anos depois só que veio a LGPD, em 2018. Mas a GDPR é muito mais antiga, e a LGPD, boa parte é baseada nela. Então, vocês vão ouvir DPO, né, que é Data Office Protect, que é oficial de proteção de dados, é o nosso encarregado de dados. E, às vezes, eu uso esses termos técnicos também, porque a gente está pesquisando e ouve um termo desse e não sabe no que contexto é que ele está. Eu esqueci agora o nome que se dá na GDPR, mas assim, a gente, quando está lendo o material, buscando, a gente vê muito falar mais no termo que trata na GDPR, mas mais na frente a gente vai ver. Eu fiz um comparativo ali entre os dois. Então, o RIPD aqui é documento do controlador, vejam de quem é, documento do controlador, quem é no IFBA que vai produzir esse documento. Documento do controlador, que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar risco às liberdades civis, aos direitos fundamentais, bem como medidas salvaguardadas e mecanismos de mitigação de riscos, né? É um documento tranquilo, né? De certa parte, tem um modelo lá, vou mostrar esse modelo aqui no site da Secretaria de Governo Digital, mas, assim, é um documento muito importante que, assim, tanto o encarregado como esse RIPD, acho que são documentos que já poderiam ter sido produzidos. Órgão de pesquisa, né? Aqui ele está dando uma designação do que é um órgão de pesquisa, a gente é de uma instituição educacional, eu marquei aqui, mas não vou nem discorrer a respeito dessa explicação aqui. Autoridade Nacional. A Autoridade Nacional é órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta lei em todo o território nacional, que é a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, né, que tem uma série de conselheiros lá e funciona como a agência que vai receber todas as denúncias, que vão aplicar as penalidades. A gente vai tratar um pouco dela mais à frente. As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios. Ou seja, as atividades de tratamento deverão respeitar a boa-fé e os seguintes princípios, né? O princípio, aí fazem parte das bases legais também. O princípio da finalidade, ou seja, você só pode coletar ou tratar um dado com boa-fé e atendendo o seguinte princípio: finalidade, realização do tratamento para o propósito legítimo, específico, explícito, informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades, né? O IFBA coleta informações para uma determinada finalidade, né? Coleta as informações lá no Procel. Para quê? Para identificar o aluno, para ver a série que ele está, ver a raça, para a questão de cota. Então, assim, tem que ter uma finalidade.
não pode pedir uma informação que não tenha finalidade institucional, porque senão está em desconformidade com o LGPD, sob risco de penalidade. Adequação, né? Compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, né? Ou seja, tem que ser adequado, tem que coletar as informações com a finalidade, de acordo com o contexto do tratamento. Beleza. Necessidade. Então, são outro princípio. Necessidade. Limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades. Ou seja, a gente não pode estar coletando informações de forma demasiada para... Não, só para ter aquela informação para no futuro se precisar, né? Tem que ser... como é que se diz? Tem que ser o mínimo necessário, né, para a realização de suas finalidades. Ou seja, tem que coletar a informação o mínimo possível, né? Então, só para finalidade. Livre acesso. Aí aqui eu já vejo um problema, né? Garantir aos titulares de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integridade de seus dados pessoais. Aqui eu vejo um problema, porque é o seguinte, você tem que ter um sistema bem estruturado para você conseguir garantir esse livre acesso. A LGPD já está valendo, mas qualquer cidadão que vier hoje solicitar o IFCA, quais os dados pessoais que o IFCA tem a respeito dele, né? Ele tem dados pessoais em base não estruturada, pode ter base de dados em planilha, em armário, pode ter no SWAP, no SEI, em tudo que é lugar. Como é que a gente vai dar essa informação de forma correta ao cidadão? A informação que a gente tem, qual a finalidade das informações que a gente retém dele. Então, assim, para dar uma devolutiva dessa, aí vai ter que ter uma série de... ter construído uma série de mecanismos para conseguir atender essa demanda, né? Transparência. Garantir aos titulares de informações claras, precisas e facilitadas, acessíveis, sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observado os segredos comerciais e industriais, né? E a questão da transparência, que isso aí, para o serviço público, isso aí já é regra, né? Então, não é novidade. Segurança. Aqui é onde entra o ponto mais voltado para a TI, né? Não só para a TI, porque nem só a TI, assim, trata os dados, tem as bases não estruturadas também. Aqui, segurança. Utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Ou seja, a proteção dos dados propriamente dita, que aí, assim, tem que se usar as técnicas administrativas de proteção de dados, e aí é onde entra, né, todos os mecanismos de segurança da informação para garantir essa proteção. E assim, não é só a gente dizer que está protegido, tem que mostrar, tem que provar, né, que realmente está protegido, porque ignorar é justamente o fator mais crítico que pode levar a uma punição mais grave, né? Prevenção. Adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais. Ou seja, prevenir a violação desses dados pessoais. Responsabilização e prestação de contas. Demonstração pelo agente da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais, inclusive da eficácia dessas medidas. Ou seja, se a instituição, né, não conseguir comprovar que adotou medidas eficazes, né, que aqui fala tem que comprovar que adotou medidas eficazes para proteger, pode estar na berlinda aí, caso venha ocorrer alguma situação. E eu esclareço o seguinte, a lei, em nenhum ponto, ela vai falar que a punição é só em decorrência de vazamento. A instituição não só ou a empresa não só é punida com vazamento, não diz que é isso. Diz que a instituição trata dados e não adota as medidas de segurança adequada, ela já está incorrendo em desconformidade com a lei, né? Aqui,
dos requisitos para o tratamento de dados pessoais. Quais são os requisitos para tratar dados pessoais, né? O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. Aqui são as bases legais. Só pode ocorrer, né, nas seguintes hipóteses. Mediante o fornecimento de consentimento, é uma das bases legais, consentimento só. Eu quero uma informação sua. Você me concede? Sim. A pessoa vai conseguir. Tem que ser por escrito, né? De forma online, pode marcar lá, que geralmente quando a gente vai fazer um cadastro em um site para ter acesso a uma informação, ele está coletando um dado ali, mas você está consentindo. E tem que ser somente para aquele fim, né? Somente para aquela finalidade. A outra hipótese, para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. A gente, em boa parte, cai dessa, porque geralmente a gente entra nosso tratamento de dados entra em várias bases legais, né? Mas, assim, a finalidade do nosso negócio geralmente é essa aqui, né? Para o cumprimento de obrigação legal. A gente coleta informação para prestar contas ao governo, prestar contas à sociedade, para ter aquele registro, caso a pessoa venha solicitar a segunda via do diploma, um histórico, que estudou, que não estudou, né? Então é para a obrigação legal esse tratamento, e a gente só pode ter as informações mínimas necessárias para essas finalidades, né? Para os fins específicos. Aqui, pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em lei e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneros observados as disposições do capítulo 4 desta lei. Então, uma aqui que trata especificamente da administração pública, a base legal. Aqui outra base legal. Para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais, né? Vai fazer uma pesquisa, geralmente não vai, da vacina, né? Claro que precisa identificar quem é a pessoa, porque deu a reação, a pessoa morreu. Não, estava fazendo um teste da vacina, estava mesmo? Não, os dados foram anonimizados, a gente não sabe. Aí essa precisa ser identificada. Mas quando a informação que é irrelevante, né, tem identificação do sujeito, aí, né, ela dá preferência para ser anonimizada. Aqui. Quando necessário, para execução de contrato ou procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte ou titular, a pedido do titular dos dados. É outra base legal. E aqui tem outros que não tem muito a ver com nossa área, e aí eu pulei. E aí vamos lá, outra. Quando necessário, para atender aos interesses legítimos do controlador. É uma coisa que vocês vão ver muito. Isso aqui é uma das partes mais críticas das bases legais, é legítimo interesse. Coletou dado, legítimo interesse. Deixa eu explicar um pouco aqui a respeito do legítimo interesse. Quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador, veja que ou de terceiros, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exige a proteção dos dados pessoais. Aqui eu até coloquei um comentário a respeito do legítimo interesse, que isso aqui eu peguei lá dos manuais da Secretaria de Governo Digital, que tem muita informação importante no material. Como eu disse, o material lá, ele tem muita informação, tem muito material, só que às vezes você não consegue se encontrar como você discorre na lei aqui, entende como a informação está dentro do contexto. Assim, a explicação é grande, mas está aqui, eu vou disponibilizar para vocês, e aí depois quem quiser ler um pouco mais a respeito disso, né? E essa é muito importante, essa questão do legítimo interesse. Vou passar para o próximo aqui. A eventual dispensa da exigência do consentimento não desobriga os agentes de tratamento das demais obrigações previstas nessa lei, especificamente da observância dos princípios gerais e da garantia dos direitos do titular. Então, é o seguinte, quando a eventual dispensa da exigência do consentimento, no caso do legítimo interesse, né, não desobriga os agentes do tratamento das demais obrigações previstas na lei. O consentimento previsto no inciso 1 do artigo 7 desta lei deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular. Ou seja, pode ter empresas que, né, usam de estratégia, de mecanismo para coletar uma informação sem que a pessoa esteja sabendo o que está fazendo. Aí aqui a lei ela é bem clara quando diz que tem que ser de forma clara, né?
se possível, por escrito, né? De preferência por escrito, e que manifesta a vontade do titular. Cabe ao controlador, na verdade, hoje o controlador no IFBA seria a reitora ou reitor, né? Que é a autoridade máxima do órgão. Cabe ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com os dispostos legais. Isso aqui é quando necessita de consentimento. No caso, onde não necessita de consentimento, isso aqui não tem aplicação. O consentimento pode ser revogado a qualquer momento mediante manifestação expressa do titular, por meio de procedimento gratuito e facilitado, ratificados os tratamentos realizados sob amparo do consentimento anterior manifestado enquanto não houver requerimento. Aí, hoje a gente vê muito essa questão de funil, né? O cara diz, um manual grátis aqui a respeito de alguma coisa importante, você tem interesse. Aí você lá e coloca suas informações. Aí ele diz que ali você está preenchendo, você vai ficar recebendo e-mail, né? Vai entrar na lista de mailing dele, você está se inscrevendo na lista de e-mail. E aí você começa, todo dia a receber e-mail, sua caixa de e-mail enchendo. Aí, eu tô cheio desse negócio aqui, eu quero desfazer esse negócio. Tem que ser de forma gratuita e fácil. Um scribe, né, que é um scribe, desinscrever, agora não sei falar. Geralmente, quando você vê agora, quando você está recebendo esses e-mails direto, lá embaixo tem um scribe. Aí, clicou em cima, tem que ser de forma rápida e definitiva. Você clicou, pronto. Você tirou aquele consentimento que você tinha dado para ganhar aquela apostila, aquele material, aquela informação, para ler um jornal. Quando você clicar, e eles têm que lhe eliminar da base de dados dele. Você não pode mais constar na base de dados dele, a não ser que seja alguma obrigação legal. E tem que ter uma fundamentação legal para dizer que é para cumprir uma obrigação legal. Então, é isso. O IFE vai fazer uma campanha de alguma coisa e quer fazer um levantamento de quantas pessoas aceitaram. Então, de forma facilitada, aí coleta a informação das pessoas. Então, assim, depois, para a pessoa de livre vontade, de forma facilitada, pode abrir mão daquilo e pedir que aquelas informações saiam, né? Desde que não seja amparado por uma obrigação legal. Deixa eu passar aqui. A gente está terminando, não tem muita coisa não. Aqui o legítimo interesse do controlador, vou passar, a gente já falou, do tratamento dos dados pessoais sensíveis. Vamos tratar dos sensíveis aqui. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses. Então, as hipóteses onde pode ocorrer tratamento de dados pessoais sensíveis. Quando o titular ou seu responsável legal consentir de forma específica e destacada para finalidades específicas, sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para... Né? Aqui a gente já se encaixa nesse aqui, no inciso 2º do artigo 11. Né? Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, que é o nosso caso, tratamento compartilhado de dados necessários à execução pela administração pública de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos. Ou seja, a gente pode coletar, a gente não tem por que o IFE pedir, eu acredito, que o dado de quem é sindicalizado ou não, né? Porque, assim, não tem uma finalidade institucional, mas cor, né? Que é raça, como é que se diz? A gente coleta dados de menores de idade, ou seja, sem consentimento nenhum, porque a gente está amparado aqui pela lei, nesses artigos que estão aqui. Então, por isso a gente não precisa de um consentimento dessas pessoas por conta desse amparo legal. Realização de estudos por órgãos de pesquisa garantindo sempre que possível a anonimização dos dados. Então, aquela mesma informação que é dada de cima. Então, seguindo. Aqui só a respeito de dados anonimizados, né? Os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para fins dessa lei. Você anonimizou o dado, você tem uma série... O IFPA colocou zilhões de informações lá. E aí, o que é que acontece? Caramba, a gente está com essa base de dados, a gente não tem... né? Não tem legalidade para a gente estar com essas informações que não é para um fim necessário. O que é que acontece? Vai anonimizar. Anonimizou, né? Deixa de ser um dado pessoal, você pode tratar as informações daquela base sem identificar a pessoa, né? Deixa aí para pesquisas, para posteriores questões, mas assim, já as informações que precisa para a obrigação legal, aí deixa lá identificado o cidadão.
poderão ser igualmente considerados como dados pessoais para fins dessa lei, aqueles utilizados para a formação de perfil comportamental de determinada pessoa natural se identificada. Então, assim, não é só ter o dado pessoal, mas dados que possam levar a uma pessoa. Aqui está falando dos dados pessoais de crianças e adolescentes, que é algo que também atinge a gente. Aqui, o tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes deverá ser realizado em seu em seu melhor interesse nos termos deste artigo e da legislação pertinente, né? Então, a lei veio para proteger mais, né, o cidadão dessas empresas famigeradas aí que coletam dados a todo custo, que dado hoje é considerado o petróleo do século XXI, né? E hoje, dado, né, é uma mina de ouro. Então, hoje, quem tem dados consegue vender esse dado. A gente vê o Google, o Facebook, empresas de bilhões aí que não vendem cidadão, né? Vende nossos interesses. E o que é que acontece? Essa lei, né, no mundo, né, ela vem nesse sentido, e no Brasil não deixa diferente, apesar de atingir os órgãos públicos e todo mundo que tem informação pessoal, justamente para proteger o cidadão, né? Mas no caso da criança é para atender o seu melhor interesse. No caso da gente que coleta o dado dos jovens, né, dos adolescentes, que vão se matricular no curso, é para o melhor interesse deles? Sim. Né? Então, está tranquilo. E nesse caso, como a própria lei preconiza, a gente não precisa do consentimento deles para fazer essa coleta. Mas para outro, vamos supor que a criança quer instalar um jogo. No jogo, lá no app, né, vai ter que ter o consentimento do pai dela, da mãe dela, de um maior responsável, né? E tem que ser no melhor interesse da criança. Ela quer se divertir, quer brincar, então é no melhor interesse dela. Então, só pode nesses casos. Poderão ser coletados dados pessoais de crianças sem o consentimento a que se refere o parágrafo 1º deste artigo, quando a coleta for necessária para contatar os pais ou responsável legal, utilizando uma única vez e sem armazenamento, ou para sua proteção, e em nenhum caso poderão ser repassados a terceiros sem o consentimento de que trata o artigo, ou o parágrafo desse artigo, né? O controlador deve realizar todos os esforços razoáveis para verificar que o consentimento a que se refere o parágrafo deste artigo foi dado pelo responsável. Essa não tem muito a ver com a gente, essa questão aqui, estamos passando. Do término do tratamento de dados pessoais, né? Quando cumpriu a finalidade, vai se encerrar o tratamento de dados pessoais. O término do tratamento de dados pessoais ocorrerá nas seguintes hipóteses: verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixam de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada. Fim do período de tratamento, comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do consentimento, conforme disposto no parágrafo 5º do artigo 8º desta lei, resguardando o interesse público. Aí, a parte mais importante aqui é essa aqui, ó. Resguardar o interesse público. Resguardando o interesse público. Então, a qualquer tempo, qualquer cidadão pode pedir para qualquer um que tenha seus dados pessoais, né, como revogar o consentimento. Ó, revoga o consentimento dos dados que eu tenho, não quero que vocês tenham mais dado meu. Então, tem que eliminar. Aqui, resguardado o interesse público. Então, se nós temos um dado que é de interesse público, então, mesmo que a pessoa solicite, hoje vai chegar uma série de pessoas pedindo, né, ex-alunos, que vão pedir para revogar porque quando ele vai escrever no processo, como é no interesse dele, né, e a gente tem uma obrigação legal, a gente não vai pedir consentimento no processo. Mas o aluno não foi aprovado. Amanhã ele vai lá e pede para excluir ele da base de dados, que é o esquecimento, que é um direito que tem, né, o direito de esquecimento. E aí é uma questão que a gente se pega hoje, aí nesse caso público, né, do nosso caso, o Procel, ainda a gente não sabe, se eu mesmo não sei, se a gente tem alguma obrigação legal de manter aquele dado do aluno que escreveu no Procel armazenado
ou se o cidadão ele tem um direito de esquecimento. Não, eu me inscrevi aí, mas eu não quero que exista mais na base de dados de vocês. Elimine meus dados aí. Não passei, não fui matriculado, me esqueça. E aí, a gente esquece ou não? Nesse caso, eu mesmo tenho dúvida aí, é algo mais para o campo jurídico, ver qual é a finalidade daquele dado, se realmente tem que prestar conta daquilo perante órgãos do governo, físico, alguma coisa. Aqui. Determinação da autoridade nacional quando houver violação ao disposto nesta lei. Ou seja, eu não sei se isso aqui também atenderia a gente. O IFBA não tem os mecanismos de segurança adequados e está vazando os dados do cidadão, está comprometendo, está violando um direito constitucional do cidadão, que é da privacidade. A NPD vai poder mandar excluir a base de dados do IFBA, e aí, como é que nós vamos sobreviver aqui? Aí eu acredito que esse aqui não, mas também é algo que eu não vou falar com propriedade. Os dados pessoais serão eliminados após o término do seu tratamento, no âmbito e nos limites técnicos das atividades autorizadas à conservação para o seguinte finalidade, né? Então, está dizendo que ao final do tratamento, do objetivo, tem que ser eliminado. Não pode estar com o dado guardado sem finalidade, né? Como falou lá em cima, da questão da finalidade. Então, assim, nossos dados, eles têm finalidade de estar sempre guardados, mas só os que realmente têm, que são obrigados por lei a estar armazenados. Os que não têm obrigação por lei, era ou ser anonimizado ou serem eliminados, né? Passa aqui. Dos direitos titulares. Então, esses são os direitos titulares. Aí aqui começa um negócio chato também, né? Que são os direitos titulares, que para o nosso segmento a gente tem que ser bastante criterioso e é onde a gente precisa, né? Isso aí é o titular, é o controlador, né? Que precisa se inteirar melhor disso. Então, o mais importante é criar um comitê de privacidade de dados, porque eu não sei se esse GT vai se tornar um comitê de privacidade, mas para mim um comitê de privacidade, que seria? Teria que ter pessoas de todas as áreas, pessoas da área de comunicação, jornalismo, né? Que é para fazer, que é mais fácil se comunicar com toda a comunidade, tem já todos os mecanismos e a expertise de se comunicar a respeito de evangelizar a respeito da proteção de dados, né? Para todos. O setor jurídico era para estar analisando essas questões jurídicas. Chegou um pedido, né? O titular está exigindo o cumprimento de um direito dele. Aí, no nosso caso, que somos um órgão público, realmente esse direito é válido para ele, para o que ele está solicitando, aí teria que ser mais o jurídico para dar uma informação mais precisa. Então, um comitê de privacidade jurídica, profissional de TI, né? Que com expertise em segurança da informação, que é justamente para estarem trabalhando junto, estar fazendo os ajustes nos procedimentos. Aí, ouvidoria, né, que para mim o controlador não, o encarregado deveria ser o ouvidor, que já está recebendo essas demandas da lei da informação, poderia também só receber essas demandas da LGPD, os pedidos dos titulares, informar aos titulares, entrar em contato com a NPD, para mim poderia ser, mas assim, ter uma pessoa de cada segmento, justamente por conta dessa complexidade. Então, vamos ver aqui os direitos dos titulares. Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais, né? Então, tem assegurada a titularidade, né, de seus dados pessoais e garantido os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade nos termos dessa lei. Aqui. O titular dos dados pessoais tem o direito a obter do controlador em relação aos dados do titular por eles tratado a qualquer momento e mediante requisição. Ou seja, então, qualquer cidadão pode requerer todos os dados dele hoje que o IFBA detém. É um direito dele. Né? Aí aqui vem dizendo, confirmação da existência do tratamento, né? Ele quer que confirme se estão tratando os dados dele na instituição. Ele tem o direito a acesso aos dados, correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados, anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com esta lei. Então, portabilidade, que é algo também que o campo jurídico tem que decidir. A pessoa foi transferida do IFBA para o IF Baiano. Ela pediu portabilidade de todos os seus dados pessoais para o IF Baiano. Está dentro de uma base de dados de instituição pública. Mas isso é
é legal, não é nessa. Então, esse direito de portabilidade, eu acho mais quando você tem um contrato com a empresa de telefonia, você pede transferência da sua linha, você também pode pedir transferência da sua base de dados para lá, para aquela. Pediu da TIM para Oi. Não quero ter nenhum dado meu na TIM. Ó, transfira a base de dados para Oi também, meu número e a base de dados. A TIM não pode ter mais nenhuma informação sua. Se você receber uma ligação de propaganda da TIM, já tem algo errado. Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas, e aquela questão do interesse público, informações das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados. Então, uma empresa tem coletou dados do cidadão e ele tem o direito de saber com quais entidades públicas e privadas foi compartilhado aqueles dados. O titular dos dados pessoais tem o direito de peticionar em relação aos seus dados contra o controlador perante a autoridade nacional. Ou seja, pediu ao IFE informação, enrolou, não deu, né? Tudo isso tem prazo, enrolou, não deu, ou deu, a pessoa acha que não são todos os dados que ela tem aqui, ela pode ir direto à autoridade nacional, requerer junto à autoridade nacional de proteção de dados. Os direitos previstos neste artigo serão exercidos mediante requerimento expresso do titular ou de representante legal constituído a agente de tratamento. Em caso de impossibilidade de adoção imediata da providência de que trata o parágrafo 3º deste artigo, o controlador enviará ao titular resposta em que poderá, né? Eu não posso dar essa informação agora. O cara pediu hoje a informação para o IFPA. Tem um tempo razoável lá para prestar informação. Ela não pode, né? Aí ela tem que fazer o quê? Primeiro, comunicar que não é agente de tratamento dos dados, né? Eu não sou o agente de tratamento, são os dados. Né? Indicar as razões de fato ou de direito que impede a adoção imediata da providência, né? Ou esse segundo aqui. O requerimento referido no parágrafo 3º deste artigo será atendido sem custo para o titular. Um requerimento sem nenhum custo. Deixa eu passar aqui. Do tratamento de dados pessoais pelo poder público. Então, aqui o capítulo 4, né, que trata exclusivamente do nosso segmento, né? O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público referido no parágrafo único do artigo 1º desta lei deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública na persecução do interesse público com o objetivo de exercer as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público deste. Né? Então, aqui foi bem incisivo em dizer que é só para cumprir as obrigações legais, o mínimo necessário. Aqui, sejam informados as hipóteses em que, no exercício de suas competências, realiza o tratamento de dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessa atividade, em veículos de fácil acesso, preferencialmente em seus sites eletrônicos. Ou seja, tem que dar publicidade também, né, dessas práticas de tratamento, tem que deixar claro para a comunidade, né, o que é que está sendo feito. Aí estamos indo para o final. É vedado ao poder público transferir a entidades privadas dados pessoais constantes. Aí eu digo o seguinte: a empresa que faz a carteirinha do aluno pede a relação dos alunos para confecção da carteirinha. E aí? O poder público não pode transferir para a entidade privada. Mas tem brecha isso aqui, não é taxativo não, né? Porque nem toda informação é para o cidadão lá que vai confeccionar a carteirinha, ele não vai tratar os dados. Então, não é uma transferência para tratamento. É uma transferência para confecção da carteirinha, terminou, né? Vai ser extraviado, então não vai haver tratamento. Então, é algo temporário. Então, nesses casos, mais é algo de discussão do campo jurídico para entender direito essa questão. A autoridade nacional poderá solicitar a qualquer momento aos órgãos e às entidades do poder público a realização de operações de tratamento de dados pessoais, informações específicas sobre o âmbito e a natureza dos dados e outros detalhes do tratamento realizado, e poderá emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento desta lei. A NPD pode chegar aí, hoje me passe tudo que você tem de dados, de quem e qual a base legal
para tratamento desses dados. Se tiver algum dado que a gente tenha que não seja para cumprir uma determinada finalidade legal, e a gente pediu e a gente não tem o consentimento também, aí vai dar problema. Da responsabilidade. Quando houver infração a esta lei em decorrência de tratamento de dados pessoais por órgão público, a autoridade nacional poderá enviar informe com medidas cabíveis para fazer cessar a violação. A autoridade nacional poderá solicitar ao agente do poder público a publicação de relatório de impacto à proteção de dados. É o RIPD, né? Ele poderá solicitar ao agente do poder público a publicação, né? Então, ou seja, nós temos que ter o RIPD, né, que é o relatório de impacto da proteção de dados. Então, a autoridade nacional ela pode, agora que fala pedir, né? A nacional poderá solicitar a gente a publicação, ela solicita a publicação. Como não é taxativo, não é obrigatório, eu acho que publica se quiser também, que é a solicitação, deixa eu ver aqui, dos agentes de tratamento de dados pessoais. Aí aqui, novamente, dos agentes de tratamento. Quem são os agentes de tratamento? O controlador e o operador. No IFPA tem um operador. Aí o que é que eu digo? É o seguinte, o Poder Público vem inovando, né? Como esse comitê de tratamento de dados que eu falei, né? Alguns órgãos estão trabalhando dessa forma, até por entender a complexidade, às vezes o desvio de função de uma pessoa ter que fazer tudo isso e às vezes sai da sua área de competência. Aí coloca uma figura como controlador só para estar recebendo essas demandas, comunicando a NPD. É a pessoa que a NPD tem um contato direto e pode falar, é a pessoa que fica exposto lá no site. Ou seja, ela é um elo de comunicação, né? Mas outras atividades são feitas por outros agentes dentro de suas áreas específicas. No IFBA tem um operador, acho que foi o Conselho de Medicina. Ele fez o seguinte, ele inovou, que eu achei interessante. O controlador é o presidente geral, né, que fica lá em Brasília, do Conselho de Medicina. Ele é o controlador dos dados. E cada conselho regional, né, é um operador, né? Ou seja, está operando os dados, está tratando os dados. Então, a reitora seria a controladora, os campos, os diretores seriam os operadores. Estão operando dados pessoais, ela é quem manda em tudo e deu um problema em Juazeiro, vazamento de dados, o diretor vai ser chamado, mas solidariamente o controlador também é responsabilizado porque é a obrigação da reitora fiscalizar o diretor, saber se no campo está cumprindo as leis, as normas e tudo, né? Eu acho que era algo que poderia ser trazido para aqui, porque a lei não fala disso, de serviço público, só que assim, a gente tem que procurar formas de ser eficiente, produtivo e de que realmente as coisas funcionem. Se deixar só a reitora como controladora, e aí cada um vai fazer o que quiser, só quem responde é ela, e aí vai, porque o diretor aqui vai cobrar dos setores, se realmente estão tratando os dados de acordo com a lei. Agora, está tratando, tem planilha impressa, tem papel em cima da mesa, quando vai jogar o material fora, os rascunhos estão triturando, estão queimando, estão rasgando, não, está jogando, chega no lixo e tem uns rascunhos lá com as informações do aluno. É um vazamento de dados, é um descumprimento. Se o aluno chegar e ver um negócio desse, tirar uma foto e denunciar a instituição, está descumprindo a LGPD, é problema. Aí vamos lá, dos agentes de tratamento de dados. Aqui fala especificamente dessas pessoas que têm, né, essa incumbência de tratar os dados e são os responsabilizados quando há algum problema. O controlador e o operador devem manter registro das operações. Agora aqui é um negócio meio que complicado, né? Principalmente para se adequar aqui que entra realmente as complexidades. O controlador e o operador devem manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizam, especialmente quando baseado no legítimo interesse. Aí ele botou aqui, especialmente no legítimo interesse, né? Mas, assim, não isenta da gente ter que ter registro de todas as operações de tratamento. E a operação de tratamento de dados, vocês viram lá, né? Aquela série de situações. Excluir, atualizar, coletar, tudo que for feito com dado é um tratamento de dados. Então, teria que ter registro de todo o processo, de todos os passos dos dados pessoais. Mas aqui
trata especialmente quando se trata do legítimo interesse. Que legítimo interesse a gente viu um pouco mais na parte de cima e é uma das partes mais complicadas, porque muita gente pode querer usar desse artifício para obter vantagem. Porque o legítimo interesse você não precisa do consentimento, né? A autoridade nacional poderá determinar o controlador que elabore relatório de impacto da proteção de dados. Novamente aqui, né? A Agência Nacional solicitando ao controlador a elaboração de um plano de impacto da proteção de dados pessoais, inclusive de dados sensíveis referentes às suas operações de tratamento de dados nos termos de regulamentos observados de segredos comerciais e industriais. Parágrafo 1. Observado o disposto no caput desse artigo, o relatório deverá conter, no mínimo, ou seja, ela não dá muitos detalhes desse RIPD, apesar da gente ter um modelo já lá, que eu acho que a GDP, que a Secretaria de Governo Digital, eu acho que pegou da GDPR, né, que ele parece um pouco, mas que assim, não dá muitos detalhes a respeito do RIPD. Mas o mínimo, né, é isso que tem que estar no RIPD. Relatório deverá conter, no mínimo, a descrição dos tipos de dados coletados, a metodologia utilizada para a coleta e para a garantia da segurança da informação. Olha a parte também aqui que pega a TI, né? Garantia da segurança dessas informações e a análise do controlador com relação às medidas, salvaguardados e mecanismos de mitigação de riscos adotados. Então, aqui outra parte que cabe à TI ter que comprovar que adotou, né, os mecanismos de mitigação de riscos, né, que foram adotados. O operador deverá realizar o tratamento segundo as instruções fornecidas pelo controlador. Aí está falando do operador. O operador só pode fazer o que o controlador manda, né? Porque o controlador que é realmente o titular máximo. Do encarregado. Veja como é pouca coisa do encarregado. Encarregado é light, é tranquilo, né? Do encarregado pelo tratamento de dados pessoais. O controlador deverá indicar encarregado pelo tratamento de dados pessoais. A identidade e as informações de contato do encarregado deverá ser divulgada publicamente de forma clara e objetiva, preferencialmente no site eletrônico do controlador. Ou seja, no site do IFO tem que estar lá as informações do controlador, né, de forma clara, objetiva, contato telefônico. As atividades do encarregado consistem, ou seja, quais são as atividades? São as 4 incisos aqui, as atividades do encarregado, segundo a lei, né? Aceitar reclamação e comunicações dos titulares, né, de quem é dono dos dados, prestar esclarecimento e adotar providências. Eu quero saber quais são os meus dados que tem. Aí o encarregado vai lá e as informações que a instituição tem a seu respeito é essa. O encarregado, ele tem que ter acesso à base? Não. Ele sabe os caminhos para chegar. Pede a quem? Está pedindo todos os dados. Aí é onde mora o problema dentro da instituição. Uma pessoa chega para pedir todos os dados que a instituição trata dela hoje. Ela vai procurar encarregado. Beleza. Aí o encarregado, eu tenho que prestar conta aqui a esse cidadão que está pedindo todos os seus dados pessoais na instituição. Ou seja, ela manda lá, só tem um encarregado para a instituição toda, né? Então, é o aluno de Juazeiro pediu. Aí, tem informação desse aluno nas bases, estão aí na reitoria, SEI, SUAP e tudo mais, tem nas bases, pode ter base estruturada aqui, posso ter sistemas aqui, né, um sistema nosso controlador do domínio, planilhas lá da Cores, em bases não estruturadas, servidor de arquivo. E aí, como é que esse encarregado vai reunir todas essas informações? Né? Aí teria que ser o comitê de privacidade. Ele ia passar para o comitê de privacidade, quem é da parte de TI que pode ter essas informações, né? Que aí ia discutir dentro como será estruturada essa base de dados. A gente vai ver data map, data discovery e inventário de dados, porque assim, tendo esses mecanismos vai ficar fácil, né, para prestar conta, mas se não tiver, não vai ter como, né? Então, a primeira, aceitar as reclamações, né, adotar providência, receber comunicação da autoridade nacional e adotar providência. Então, o conselheiro lá da Agência Nacional de Proteção de Dados quer entrar em contato com o IFPA a respeito de alguma situação de dados. Vai entrar em contato com quem? Né? Ele já tem lá essas informações, tem que ser informado a eles, essas informações, tem que estar lá já na NPD. Então, ele vai ligar direto para essa pessoa, tem que estar com o telefone atualizado, tem uma situação aqui de Juazeiro assim.
Quem é responsável? É o encarregado? Não, ele é o porta-voz. Ele vai dizer, ó, deu bronca, que vazou, a NPD já está com essa notificação lá, a situação é essa, né? Porque tem que ter uma pessoa para quem ligar. Aí aqui, terceiro, orientar os funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais. Vai elaborar um tutorial, uma nota técnica, né? Um relatório, alguma coisa, e vai disparar nos e-mails, pedir para a comunicação fazer uns cards, né? Panfletos, cartazes, colocar nos quadros murais. Esse é o tipo de informação que o encarregado vai precisar executar. Então a gente fica assim, muito pilhado com essa questão do encarregado, mas a gente vê que é algo bem tranquilo, né? Aqui, executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares. Aí tem isso aqui, né? Agora, se o controlador der uma carga grande para o cara, aí é outra bronca, né? Mas o que tem na lei é só isso aqui. Aqui é o seguinte, a própria... Pessoal, não sei se está cansativo, não sei se a galera quer uma pausa aí, que estou falando igual um taquara rachada. Se quiserem falar alguma coisa aí, se não tiver bom, galera, fala aí. Eu só queria mostrar essa instrução normativa aqui, que é que trata da nomeação do encarregado, né? Aqui a Secretaria do Governo Digital, ele emitiu a instrução normativa 100, né? Que ele dava orientação de quem no segmento público deveria ser o encarregado. E da forma que ele detalhou lá, ficou direcionado para que fosse alguém de TI, né? Que assumisse esse papel. Aí a galera lá do Forti correu em cima, disse, ei, não, tá errado isso aí, porque não tem nada a ver com TI, essa questão de LGPD, a nossa parte, a gente tem uma parcela aí, como todos os segmentos têm, mas está muito direcionado. Aí ele foi lá e emitiu outro. É bem pequenininha, deixa eu ler aqui, vai encerrar. Não vou nem ler todas, só as partes importantes aqui, mas agora, pelo menos, disse que não pode ser alguém da área de TI, que esteja lotado dentro do setor de TI, né? É o que diz aqui. Então, a autoridade máxima do órgão ou da entidade da administração pública federal, direta, autárquica ou fundacional deverá indicar encarregado pelo tratamento dos dados pessoais nos termos do disposto, aí fala lá da lei, né? Que é aquele artigo que a gente acabou de ler. O encarregado pelo tratamento dos dados pessoais indicado, né? Deverá possuir conhecimento multidisciplinar essenciais à sua atribuição preferencialmente, os relativos aos termos de privacidade e proteção de dados pessoais, análise jurídica, gestão de risco, governança de dados e acesso à informação no setor público. Assim, é difícil a pessoa ter todos esses atributos e a gente pensa logo que tem que ser conhecedor de tudo isso, mas não. O primeiro passo para colocar uma pessoa nessa posição é dar capacitação a ela. A RNP está dando capacitação a respeito da LGPD, a própria CERP está com uma certificação junto com uma empresa aí de Portugal, está dando certificação em LGPD, aí tem a EIXIM, tem uma série de outras empresas. Os cursos aí estão beirando em torno de 800, 1.200 reais, certificação aí sai R$2.000, ou seja, investir em capacitação de todos, né, todo o seu corpo funcional, e para essa aqui também, mas eu acho assim, que hoje, assim, nossos servidores, a grande maioria, tem plena capacidade de assumir essa posição, porque tem o mínimo de conhecimento nessas áreas aqui, né? O que não tem, de forma rápida, ele pode conseguir ter, porque são pessoas inteligentes que conseguem abstrair de forma rápida, né, essas questões. Então, vamos aqui para o inciso segundo, né? Não deverá se encontrar lotado nas unidades de tecnologia da informação ou ser gestor responsável de sistema de informação do órgão ou entidade. Ou seja, não pode ser ninguém lotado dentro do setor de TI ou ser gestor responsável do sistema. Por exemplo, o coordenador de TI é um assistente de administração. Coloca ele não é formado em TI, então coloca ele como encarregado. Não pode, porque ele é gestor, né, de sistema de informação. O cara é de TI, mas ele está fora da TI, né? Tá trabalhando no setor de TI. Ele pode ser, porque está dizendo que não pode ser lotado dentro do setor de TI, né? Aqui, caberá aos órgãos que compõem o sistema de administração dos recursos de tecnologia da informação CISP no âmbito de suas competências. Aqui é o seguinte, está falando de outro órgão, né? Caberá aos órgãos que compõem o CISP, né? Que é o sistema de administração dos recursos de tecnologia da informação, no âmbito de suas competências. Aí vamos ver o que é que cabe ao CISP.
adequar políticas e diretrizes de tecnologia da informação. Então, o CISP tem que adequar as políticas e diretrizes de tecnologia da informação, adaptar os sistemas, serviços e infraestrutura de tecnologia da informação, prestar informações e suporte técnico ao encarregado pelo tratamento dos dados pessoais. Ou seja, o cara vai ter todo o aparato das áreas técnicas da área, né? Aqui, artigo 2º. A identidade e as informações do contato do encarregado pelo tratamento de dados pessoais deverão ser divulgados publicamente. É o que fala a lei lá, é o mesmo texto da lei, inclusive ele refere aqui embaixo. A autoridade máxima do órgão ou da entidade deverá assegurar o encarregado pelo tratamento de dados. Então, o que a autoridade máxima do ISPA deve assegurar ao encarregado? Acesso direto à alta administração, né? Sem nenhum tipo de embaraço, empecilho, e acesso direto. Pronto apoio das unidades administrativas no atendimento das solicitações de informação. Então, baixar, portaria, tudo que pedir no mais curto prazo possível tem que ser cedido. Ou seja, o cara não pode ter embaraço para cumprir sua missão. O terceiro aqui, contínuo aperfeiçoamento relacionado aos temas de privacidade e proteção de dados pessoais. É aquilo que eu tinha falado, né, a respeito de capacitação, né? Que tem que ser um contínuo aperfeiçoamento, que só assim vai ser possível. Parágrafo 1. Para fins do inciso 1º do caput do artigo 3º, considera-se como alta administração os ministros de Estado, ocupantes de cargos de natureza especial, os ocupantes de cargo nível 6, grupo. Aí está dizendo aqui quem são a alta administração. A indicação do encarregado pelo tratamento dos dados pessoais deverá ocorrer em até 30 dias contados da vigência desta instrução normativa. Ou seja, aqui a instrução normativa 100, do dia 19 de outubro, ela dava 30 dias. Então, no dia 19 de novembro, era obrigatório já, né, por força dessa norma, ter um encarregado. Aí, como foi republicada, aí ele deu mais 30 dias a contar da data de publicação dessa aqui. Fica revogada a partir de 19, não. Aqui foi quando foi revogada essa aqui. Ou seja, ela foi revogada um mês depois. Nessa data aqui já era para ter um encarregado, né? Aqui ela diz o seguinte, quem foi nomeado como encarregado com essa norma aqui, né? À luz dessa norma, não precisa ser retirado da função, né? O que vem dizendo para baixo aqui é isso. Quem foi nomeado com base nessa instrução normativa não precisa ser desligado. Mas aqui ela deu 30 dias a partir da data da publicação dessa aqui, 20 de novembro, então 20 de dezembro já era obrigatório ter, era o prazo máximo para ter, que era 30 dias contínuos após essa publicação. Então, vê que a gente já está em desconformidade em vários sentidos aí com o LGPD. Da lei aqui, da responsabilidade do ressarcimento de danos, vou saltar, da segurança do sigilo dos dados, aqui é a parte muito importante da parte de segurança e sigilo, mas assim, como o tempo não dá boas práticas de segurança, então é o seguinte, essa lei ela inovou, porque ela diz, protege os dados, proteja assim, se tiver, vocês serão responsabilizados. Ela podia simplesmente dizer isso. Aí você dê seus pulos, você se vira para correr atrás e fazer o que é preciso para garantir o que a lei está determinando. Mas aqui ela ainda vem dando os avisos, dando dicas, né, da segurança e do sigilo dos dados. Aí ela vem dando alguns passos, dando algumas orientações, apontando os agentes e falando das suas obrigações, explicando a respeito das boas práticas de segurança que tem que ser seguidas. Então, isso aqui é mais uma dica, é mais uma orientação do que você fazer para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Assim, como é muita informação, eu não vou ler, mas como vocês terão das sanções administrativas, mas como vocês terão acesso, eu achei que ia ser mais rápido ler isso aqui, mas não foi, para a gente não ficar no mesmo lugar, mas assim, já dá para ter uma noção, porque pelo menos os papéis principais, né, dos agentes, a gente já sabe, do que é que tem que ser resguardado, mas o mais importante de tudo, sim, tem tudo isso, e agora, o que é que a gente vai fazer para garantir isso aí, né? A princípio, será nomear um encarregado, e aí eu vou passar os outros passos. Nomear um encarregado, um comitê de privacidade, que no meu entender está sendo esse grupo aqui, o comitê de privacidade, né? E tem que ser multidisciplinar, porque, assim, como são muitas áreas,
a TI, assim, conta 70%, mas não 70% dentro da NPD, mas sim já da tarefa básica da TI. E como eu falei, se tivesse um sistema já de segurança da informação já bem estruturado, facilitaria, porque hoje a gente que trata dessa questão de base de dados, a lei de acesso à informação, ela exige essa questão da classificação das informações, né, tem que estar tudo classificado, tem que estar mapeado, tem que estar inventariado os dados para prestar conta ao cidadão. Tem aquela outra que é a lei de acesso à informação, tem uma que Pedro falou recentemente aí, que é dados abertos também, trata essas leis todas, e segurança da informação também traz, né, essas questões de ter que mapear a base de dados, inventariar, assegurar, né, a privacidade, todas aquelas questões. Então, tudo leva ao que está sendo exigido aqui. Quem não tem nada de segurança da informação realmente vai ter um trabalho a mais. Mas quem já tem uma política de segurança da informação já cheque, os ajustes são mínimos. Mas como colocar em dias? Aí, assim, aí a gente tem um parceiro aqui, né, que é a NPD, que é a Secretaria de Governo Digital, que já elaborou uma série de instrumentos, de mecanismos para facilitar essa adequação. Aí, quando a gente vem para cá, é muita informação. Cada manual tem 60 páginas, 32 páginas, é tanta informação que a gente se perde. Começa a ler, quando chega no fim, não lembra do que tinha no início e não lembra o que tem que ser feito. Então, a gente precisa de algo mais pragmático, mais mão na massa ali, para a gente poder começar. E quando a gente começar, aos poucos, vai evoluindo. E o mais importante é dar o primeiro passo. Então, aqui tem um guia de boas práticas, tem 60 e poucas. É muita informação importante, mas, como eu falei, da forma que ela fica estruturada, às vezes prejudica o nosso entendimento, né? Aí, assim, aqui, guias operacionais para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Aqui está a nata, o filé. Sabendo o que tem que ser feito, é só seguir o que está aqui. Então, aqui, né, ele está dando aqui um guia, né, um vídeo da oficina e uma apresentação do Programa de Governança em Privacidade, que vem falando a respeito de... Aqui fala de segurança da informação, para ser bem sério. Segurança da informação nua e crua. Né? Aqui, inventário de dados. Depois de ter sido nomeado encarregado de dados, e o outro é o segundo parte mais importante. A gente vai ver na apresentação que vai ficar mais dado. Inventário de dados. Aqui ele traz muita informação a respeito de inventário, né? Inclusive tem um template aqui para você fazer esse inventário, então o cara já dá um guia como você vai fazer seu inventário de dados. Aqui, termo de uso e política de privacidade. Também tem guia, tem vídeo explicando. Aqui, a avaliação de risco, para você fazer uma avaliação dos riscos, que é o que a própria lei exige aqui, né, que se faça uma avaliação de riscos. E aqui já dá os instrumentos como fazer a avaliação de risco. Aqui, requisitos e obrigações quanto à segurança da informação e à privacidade, né, que traz os requisitos obrigatórios da segurança da informação para manter a privacidade. Aqui é o segundo mais importante. O primeiro mais importante era o inventário. O segundo mais importante, isso aqui. O restante é a segurança da informação, é mais voltado à área de TI, mas aqui a gente já cai direto no controlador, né? Que é o relatório de impacto da proteção dos dados pessoais, RIPD. E aqui, como eu falei, eles trazem um template para preenchimento do RIPD, onde você vai qualificar a instituição, né? O nome da instituição, a razão social, CNPJ, identificar quem é o controlador, quem é o controlador, operador, encarregado, e aí pronto. Aí você vai para os dados, colocar inventariar seus dados, todos os dados que você tem. Aqui, guia de segurança em aplicações web. Aqui, né, ele traz esse guia, que aqui é o ASP, né, que é uma aplicação de segurança da informação mundialmente difundida, assim, que é independente da LGPD, é obrigatório qualquer instituição que preze pela segurança da informação trabalhar com isso, né, com o ASP. Guia de framework de segurança. Aí aqui, meu amigo, aqui o cara trouxe realmente
a nata. O que é que acontece? É muito difícil hoje, né, quando a gente vai partir para uma adequação, utilizar um framework. A maioria dos frameworks são americanos, existe infinidade de framework, infinidade de guias. A maior parte das empresas hoje do segmento privado, elas usam as ISO 7001, 7002. Eu vou mostrar as ISO aqui que tem, não vou ler, só mostrar para vocês a quantidade de ISO que se tem hoje só para uma adequação à LGPD, né? E essas ISO, a maioria delas, a empresa, para comprovar que realmente está em conformidade, né, ela se certifica com aquelas ISO. Aí tem que ter uma entidade certificadora que cobra muito dinheiro para certificar que ela realmente atende, né, os requisitos daquela ISO, que são a gente geralmente adota a ISO NBR, né, que é da ABNT. E assim, tem uma série de frameworks. Eles trouxeram aqui um dos frameworks mais light que tem, ou seja, é o SysControl, né? O SysControl, ele traz uma série de controles. Esses controles, eles, dentro da segurança da informação, né, eles trazem por segmento por nível, para são 7 níveis, e aí você pode ir atacando por nível, né? Do nível 1, aí você se adequa ao nível 1, vai para o nível 2, e assim, você vai adequar a sua instituição aos requisitos de segurança que a LGPD exige, né? Que são os mesmos mecanismos de segurança da informação que é obrigatório para todo órgão público, né? Então, assim, mas eu vou mostrar um pouco aqui a respeito do CIS, é muito tranquilo. E aí tem o CIS, tem o NIST, que o NIST é um organismo americano também, assim, como se fosse a BNT brasileira. Ele traz uma série de guias, de instrumentos e ferramentas fáceis para aplicação de segurança da informação, o que leva à adequação à LGPD. Geralmente lá na Europa se usa mais o NIST, né? Mas esse SysControl está ganhando terreno. Inclusive aqui a galera trouxe uma versão totalmente traduzida, facilitando essa aplicação. Então, eu vou vir aqui para a apresentação, para a gente acelerar essa questão. São poucos slides aqui, são mais demonstrativos, não tem muita leitura não. Mas só fazendo uma introdução aqui, nos últimos meses temos buscado informações espalhadas pela internet, fazendo uma verdadeira engenharia de informação de várias fontes para montar um plano de adequação do GDPR. E essa tem sido uma tarefa árdua e improdutiva. Ou seja, a gente vai buscando tanta informação, e é tanta informação que a gente tem informação, mas não sabe como colocar em prática, né, essas informações. Porque, assim, a gente vai buscar na internet, tem LGPD para todos os segmentos. Mas, assim, voltada para o segmento público mesmo, assim, a gente não encontra muito. A não ser aquela lá da Secretaria do Governo Digital, que já traz aquele macete lá. E muitas instituições públicas têm se valido também daquelas orientações e recursos que eles têm disponibilizado, dos guias. O processo de adequação ao LGPD não tem como avançar se não tivermos um plano de segurança da informação bem estruturado. Porque a gente vê, 70% é segurança da informação para conseguir ter que os dados sejam realmente protegidos, né? Então, vamos lá. Como iniciar a adequação ao LGPD? Primeiro, atualizar a política de segurança da informação, é uma forma, né? Já adequando a essa norma. A nossa está em atualização, nossa política, e traz já a LGPD dentro da nossa política de segurança da informação, traz muitos mecanismos, e assim, a gente já conseguiria se adequar, se a gente conseguir implantar e realmente executar o que exige. A gente pode não conseguir no todo, mas a gente tem que ir até onde o nosso braço alcança, né? E aí, se no futuro houver uma eventualidade, não foi por omissão, mas foi por impossibilidade de fatores externos que não estavam ao nosso alcance, né? Segundo, implementar uma política de proteção de dados, que aí tem que ser específico, aí o comitê de privacidade, né, pode implementar uma política de proteção de dados, que é um documento formal, tratando a respeito disso, que é para balizar a instituição. Terceiro, capacitar a equipe responsável pela adequação. Então, capacitação é fundamental. A gente fica fazendo essa engenharia de busca de informações e a gente se perde no meio do caminho, então é interessante ir para uma instituição séria, ter uma capacitação contínua e adequada para trabalhar, né? E quarto, disseminar a cultura de proteção de dados na instituição, criar normas e procedimentos adequados à lei, né?
Ou seja, o quarto é realmente disseminar a cultura, tem que espalhar, a instituição tem que realmente vivenciar e respeitar a lei e, como é que se diz, se enquadrar. Então, esses são os primeiros passos, e aí, seguindo os passos, né, processos iniciais de adequação LGBT. Beleza, a gente já tem tudo, a galera está capacitada, né? A gente já tem um plano de privacidade, tem um comitê já de privacidade, beleza. Sim, e agora? Né? Aí os processos iniciais. Data discovery não é obrigatório, o data discovery não é obrigatório. O que é data discovery? É um mecanismo que muitas empresas e instituições têm utilizado para facilitar, né, mapear as bases de dados. O Data Discovery, eu vou mostrar mais na frente, tem sistemas proprietários que fazem isso. Você instala um sistema robusto na sua empresa, e aí ele vai fazer Data Discovery nada mais que descoberta de dados, né? Descoberta da base de dados. Então, ele vai sair buscando as bases de dados que tem espalhadas, estruturadas e não estruturadas, e vai localizar todas. Então, à medida que ele localizou, tem base de dados ali, tem base de dados ali, aqui mais tem base de dados, e ele já busca essas bases de dados, faz uma análise dos dados, dizendo se nessa base de dados tem dados pessoais, se nesses dados pessoais tem dados pessoais sensíveis, se tem dados pessoais de criança, e aí você pode até parametrar ele para dizer, né? Você diz quais são as bases legais da instituição, e aí ele já disse se está adequado ou não está. Algumas ferramentas chegam a esse nível, porque trabalham com inteligência artificial e consegue fazer isso. Data Map, né, que é o mapeamento de dados. A LGPD cita isso, o mapeamento de dados. Ou seja, você descobriu os dados, agora você vai mapear. Você tem que ter em um lugar, né, você descobrir aquela que diga onde é que está localizada aquelas bases de dados. Em Juazeiro tem um servidor de arquivo que tem informações, tem uma base de dados lá pessoal, que o pessoal utiliza lá para um sistema deles, do aluno pegar livro de doação de alguma coisa. Em Lauro de Freitas tem outro, na reitoria tem essas bases de dados, então tá tudo mapeado. Qual é o seu mapa de base de dados aí? Meu mapa é esse, você mapeou tudo. Então tem sistemas já de mapeamento de base de dados, e lá no próprio site da Secretaria de Governo Digital, como eu acabei de mostrar, tem um modelo de mapa de dados. Inclusive, lá também tem um modelo de inventário de dados. Inventário de dados. Aí é aquilo, você executou o Data Discovery, não é obrigatório, mas, se for possível, é bom, facilita. Uma instituição que nem a nossa, né, grande, com bases espalhadas para todos os lados, tanto bases estruturadas, não estruturadas. Né? Então, assim, a inventário de dados. Aí, onde é que está cada tipo de dado? Tal base tem dado sensível, os dados sensíveis a respeito de quem? A respeito de alunos, tal base tem dados a respeito de servidores, tal base tem dados, tal base é dados sensíveis, tal base tem biometrias, tem isso, tem aquilo. Então, o inventário ele vai dizer o tipo de dado que tem. Então, tem um modelo lá dizendo o que é que precisa constar no inventário de dados. E aí, vai para a matriz de risco, né? E depois da matriz de risco, quando você fizer a matriz de risco, o risco como é que se diz? A matriz é aquela probabilidade, vulnerabilidade e probabilidade, né? A gente tem uma vulnerabilidade aqui. Não, o que é? Uma base que não tem segurança, né? Então, a gente tem uma vulnerabilidade. A probabilidade, né? Aí a probabilidade é tal, né? Então, vai fazer um mapa de risco dessas bases de dados que você tem. É interessante ter. E aí, daí você vai fazer o relatório de impacto de dados, RIPD, que é aquele que a gente acaba falando, que eu fui bastante repetitivo, que está lá na lei, né? Que é o relatório de impacto. Relatório de impacto de proteção de dados. Aí, no site da SGD também tem o relatório. Ou seja, eu dei um passo a passo aqui, os obrigatórios. Inventário, relatório, que é o que está na lei, né? Aí a gente vem, privacy by design, né? Privacidade desde o princípio. Isso aí, a própria SGD tem lá um material muito rico tratando de privacy by design. O que a gente vê mais difundindo hoje, principalmente no serviço público, o pessoal da UFBA aí, tem um pessoal que estuda DevSecOps, que as trata bastante, eles estavam tratando recentemente de privacy by design, né?
que é a privacidade desde o início. Você vai construir um módulo novo para o SWAP hoje, né? Vai ter informações pessoais. Nesse módulo, já vai construir com essa metodologia, Privacy by Design. Privacidade desde o princípio, ou seja, já tem que levar em considerações as questões de segurança da informação, da LGPD, né? A questão de rastreabilidade dos dados. Ó, data aqui, se uma pessoa acessar, vai dizer quem foi, o dia, a hora, se baixar, as informações disso, quem baixou, de onde foi que baixou, qual o terminal que baixou. Então, assim, aí está dentro dessa metodologia de privacidade by design. Então, cada ponto desse aqui pode ser um ponto de estudo, que pode parar para estudar, né, na adequação, já para ir se adequando, e gestão de consentimento, né? Hoje, como gestão de consentimento, o que eu vejo que a gente deveria fazer, já a princípio, seria somente o site, porque todo site que a gente entra hoje já tem lá o consentimento dos cookies, né? No nosso caso, seria informando para o titular que é somente para melhoria do serviço, pai, coisa e tal, porque eu acho que não tem nenhum interesse além disso. Eu provavelmente faço um Google Analytics ali para saber quantos acessos tem, de onde é que vem esses acessos. Essas questões só precisaria colocar essa informação simples, né? Aí no clone, eu vejo a maioria das ferramentas hoje já consegue colocar em WordPress, uma série de outros mecanismos no clone, eu não sei como é que está isso. Eu tinha até perguntado a Valdir, mas ele não me explicou se no clone já tinha isso aí. Aqui, do mapeamento de dados pessoais. Aí no mapeamento de dados pessoais, né, aqui, quais dados pessoais são tratados? Quais os tipos de dados? Qual a finalidade do tratamento, né, quando você está fazendo o mapa? Qual a base legal que legitima o tratamento? É tudo aquilo que nós falamos, tudo está na lei, né? Como são coletados, né? Como esses dados são? Não, no procedimento do processo, procedimento de matrícula do aluno, ele precisa dessas informações para isso. Então, são coletados dessa forma, de via online, né? No site do processo. Onde eles são armazenados? Onde é que esse dado está armazenado? Quem é o responsável e o custodiante do dado? Quem é responsável? Custodiante. Quem tem acesso aos dados? Quem é que acessa esses dados do processo? Quem são os responsáveis do processo? Tem que estar no mapa de dados pessoais, né? Com quem os dados são compartilhados? Fornece para mais alguém? Vão para o SISTEC, vão para o governo federal, vão para o CERPRO, né? Vão para a CETEC, passa para uma empresa terceirizada, né? É compartilhado com alguém? Qual a política de retenção desses dados? Qual é que é a política de retenção desses dados? Então, assim, esses são os porquês, né, que tem que se fazer no mapeamento de dados para poder mapear esses dados. Ferramentas e metodologias, né? Aqui o DPIA é aquilo que eu queria passar para vocês, que é o mesmo RIPD, né? Aqui na LGPD a gente fala RIPD, que é esse daqui. Lá na GDPR é quase que a mesma coisa, eles falam DPIA, né? Que é Data Protection Impact Assessment. Meu inglês é péssimo, não sei porque eu invento às vezes falar. E se traduz na RIPD ou Relatório de Impacto da Proteção dos Dados. Aí aqui eu estou trazendo uma outra metodologia, né? Só como forma demonstrativa, mas que é bastante difundida, acho que a maioria até conhece aí, né? Que é o PDCA, que são as iniciais para planejamento, fazer, checar ou verificar e agir, que é um ciclo, né? Que auxilia na implementação de qualquer política de segurança e ela é extremamente fácil, né? Produtiva, é fácil de aplicar e é produtiva e é amplamente difundido, é muito material que é para aplicações não só de segurança da informação, mas para todo o segmento enterprise, né? Para segurança da informação e se quiser usar especificamente para, para LGPD, pode ser utilizado o PDCA. Aqui o que a maioria das empresas hoje, elas, né, utilizam para se adequar e para comprovar que realmente estão em conformidade com a lei, né, aí elas vão para as ISO, né, 27001, 27701, que essa trata especificamente da LGPD 27701, eu acho que é isso, 29, tudo ela da parte de privacidade de dados, todas essas ISO que vocês estão vendo aqui, a maioria das empresas, elas partem para isso, que são documentos mundialmente respeitados, né, guias mundialmente respeitados, e quando a empresa está adequada a uma lei dessas aí, assim, ela pode até conseguir se safar
de responsabilização de vazamento, porque ela estava tomando todos os cuidados que, inclusive, era certificada de que obedecia os mecanismos de segurança da informação, né? E aí, assim, às vezes gasta uma boa grana para implementar uma metodologia dessas, mas vale a pena porque, dependendo do tamanho da empresa, pode tomar um prejuízo aí de 50 milhões de reais de multa. E aqui são mais outras, né? Aqui a ISO 30001, que é a gestão de risco. Cada uma trata de uma questão, né? A 27799 trata de saúde. O IFBA precisa adotar uma metodologia dessa trata de saúde, a gente é uma instituição de saúde, não. Mas tem um setor de saúde, tem médico, tem setor de enfermagem que trata com a parte de doença do pessoal, tem a COPS que trata recebe atestado, que encaminha para perícia, e assim, não é obrigatório aderir, mas assim, a gente às vezes busca as informações nesses guias para entrar na conformidade. Esses guias, eles são imensos, muitos são complexos e poucos pragmáticos, né? Porque ele não diz o que você tem que fazer, como fazer, por onde começar. Assim, ele não tem viés nenhum, eles são agnósticos, né? Ele só dá ali os caminhos e aí você vai procurar a melhor forma de fazer. Frameworks, né? Aí, como eu falei lá do CIS, Control, né? Esse, inclusive, a SGD está recomendando, e essa é uma aplicação que a TI que tem que fazer, já dentro da segurança da informação, né? Esses Control é um conjunto de ações que as organizações podem seguir para melhorar sua postura de segurança cibernética, em adição à versão 7 do CIS Control, lançada em março de 2018, a nova atualização introduz, aí botei informação desnecessária aqui, não tem necessidade disso, né? E aqui o NIST Cyber Security Framework, que é o outro que eu falei, que é a ISO americana, que tem muito controles eficazes, mundialmente respeitados, considerados, né? Que é uma estrutura de segurança cibernética que procura solucionar a falta de padrões no que diz respeito à segurança cibernética. Ou seja, vamos aplicar a ISO 27001. É pouco prática a ISO. Aí o NIST, né, ele tem lá um mecanismo que auxilia, né, um caminho passo a passo que auxilia a gente a aplicar a ISO 27001, né? Ele ajuda a gente a aplicar as ISOs e tem os próprios controles. Aí a gente precisa só escolher uma metodologia, um framework para adotar, né, para nossa conformidade. Agora eu vou falar do SysControl, a estrutura do SysControl, né? O SysControl, ele tem três níveis aqui, né? 3 controles. Controles básicos, né? Os controles essenciais e os controles organizacionais. Eu vi uma live lá do pessoal da SGD, Mauro, que ele parece que é o encarregado lá da Secretaria de Governo Digital, ele falando aí, inclusive falando do SysControl. E eu pensei que era você adequa se quiser, né? Usa aquele ferramenta que quiser. Ele disse o seguinte, a gente não vai exigir agora que as instituições implementem os 3 níveis, os 3 controles do SysControl, né? Não vamos, nesse momento, de forma mandatória, exigir até implementar os 3 controles, mas pelo menos o básico a gente vai cobrar. Não sei de que forma, né, ele pode estar impondo isso aí, né, porque são lá do Ministério da Economia, a Secretaria do Governo Digital, né, e tem assumido um papel muito importante aí, tem trazido muita coisa também, mas assim, pelo que ele falou, isso aí é meio que imposto, né? A utilização, principalmente a aplicação dos controles, o controle básico, diz que era para estar aplicado já. Aqui, controles básicos do CIS, né? Aí, o CIS, ele tem 3 controles, né? Aí, dentro desse controle, 3 níveis de controle, dentro desse controle, aí vem os controles, né? Esses 3 dividem da seguinte forma, né? Aqui, os primeiros, até o 7 é o básico. Inventário e controle de ativos de hardware, ou seja, o inventário de TI aqui, que está lá no plano de segurança da informação, inventário e controle de ativos de software, inventário de hardware, inventário de software, gerenciamento de vulnerabilidade contínua, ou seja, um gerenciamento de vulnerabilidade, uso controlado de privilégios administrativos, aí fala da questão dos privilégios, né, e já vem AD essas questões aí, dos privilégios dentro dos sistemas, configuração segura para hardware e software em dispositivos móveis, laptops, estação de trabalho, isso aqui é no nível básico. Controle 6, manutenção, monitoramento e análise dos logs e auditoria. Tudo isso está dentro do controle
Está dando controle 1 ali, que é o básico. Então, no básico, já tem que estar atendendo tudo aquilo. A gente vai ver essa planilha que eles desenvolveram, que está lá disponível lá no site, se alguém ainda não teve a oportunidade de ver, mas eu só vou mostrar mesmo. Aqui, aí entram os demais controles, né, que eu não vou nem citar, porque só aqueles ali, assim, para a gente colocar em prática hoje já seria, né, uma tarefa, um trabalho. E esses últimos 3 aqui, né, já são o último nível, que é os níveis organizacionais. Porque a gente tem o nível básico, né, do CIS, aí depois o nível 2, os controles essenciais, e aqui, por último, os controles organizacionais, né? Implementar um programa de conscientização e treinamento de segurança, segurança do software da aplicação, resposta e gerenciamento de incidentes. Isso aqui também está na norma de segurança, inclusive tem uma instrução normativa que trata só disso, que é mandatório, né? Que é RIPD, que é uma equipe de resposta a incidentes de segurança da informação, que está na nossa nova política que está como é que se diz? Implementação. Teste de penetração e outros. Aqui está falando do SysControl, como está tratando a respeito da implementação do SysControl. Aqui como é que funciona o ciclo do SysControl. Aqui fala dela, não tem nada a ver com essas ferramentas aqui, mas são duas que eu entrei em contato para pedir, para testar, para ver como era, estava estudando a respeito. E eles, assim, foram bem ágeis e me mandaram uma cópia de demonstração. Eu vi ali rápido, mas né, são ferramentas de adequação LGPD, que ele já faz data discovery, data mapping, inventário de dados, em todos os tipos de base de dados, né? Google Drive, no AWS, ele faz faz no AWS, ele, tanto na ferramenta do Google Workspace, ele já consegue fazer adequação, no Office 365, nas bases estruturadas e não estruturadas, né? Ele consegue fazer todo esse mapeamento e com inteligência artificial consegue já classificar os dados e tudo mais, então facilita bastante. Essa outra aqui, né, que também faz essa descoberta de base de dados. Então, você conecta ela com suas bases de dados estruturadas, seus bancos de dados, ela faz toda uma análise de toda a base de dados, as informações que tem, né, e já lhe dá um relatório de auditoria de tudo que você tem. Então, chegou a auditoria auditar a respeito da LGPD, chegou aí o TCU. Você vai lá, baixa os relatórios e é isso. Então, são 2 ferramentas que eu vi, mas tem dezenas de ferramentas. Então, aqui um checklist, né? Vamos começar hoje. Então, vamos começar. Vou fazer um checklist aqui de como nós vamos começar a fazer a LGPD hoje. E aí, nós vamos checando aqui o que já foi feito. Então, checklist LGPD. Criar um inventário de dados e relatório de impacto. Primeiro passo. Redigir a política de privacidade. Segundo passo. Criar a ferramenta de comunicação com o titular dos dados, né? Então, você pode montar ali um SIC, né, de comunicação direta com o titular dos dados. Então, está ali aquele SIC, o cara quer uma informação a respeito dos dados dele, que a instituição manipula, meu dado foi vazado, eu quero saber quais informações minhas vocês tratam. Então, seria um sistema. Porque, assim, o telefone fica muito ruim, o cara está de férias, o cara não está, fica o nome dele lá direto. Então, o ideal seria um sistema. Porque tem que ter o telefone dele lá, mas se o cara tem um sistema, tem um chat automático ali no site, quando o cara abre, você quer alguma informação a respeito do LGPD e tal, coisa e tal, e aí dessa forma, né? Não está tendo como por telefone. Aí designar encarregado, suas funções e promover a sua indicação no site da instituição, elaborar cláusula de proteção de dados e revisar os contratos em andamento. Isso aqui é mais para a empresa pública que eu peguei de outra fonte. Estabelecer controles físicos e lógicos para a proteção efetiva dos dados pessoais. Aqui é a parte de segurança da informação, seria mais o pessoal de TI em ação aí. Aí aqui uma notícia saiu no G1, coloquei aqui só de forma mesmo, só para conhecimento, né, que a partir de 1º de agosto entra em vigor as sanções administrativas da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. Aqui, LGPD, Justiça já possui 600 decisões envolvendo a lei. Então, foi uma informação que também tirei, acho que foi do
Tecmundo foi de 5/7/2021. Eu tinha tirado essa informação aqui já está, então assim, a gente vê que tem muita informação. Qual o grau de segurança dos seus dados? Nós sabemos qual o grau de segurança dos nossos dados no IFBA, né? A interrogação só depois da gente fazer todo esse levantamento que a gente vai ter noção desses dados. Aqui, por último, para finalizar, só mostrar aquela planilha lá do Syscontrol, né? Os controles do Syscontrol. Então, tá aqui, tem um layout, né? Isso aqui está lá no site da SGD, aquele que eu acabei de mostrar. Aqui um dashboard, depois que você começar a aplicar. Então, aqui, né, já no controle de segurança crítico, inventário controle de hardware, que é o nível de segurança 1, né? E aqui tem já a planilha, já toda macetosa para você ir preenchendo, e aí ela já vai dando no dashboard a sua adequação a esses controles aqui, como é que está. E aqui tem os 20 controles, você vai passando de um por um, e tem aqui. Aí aqui é o seguinte, a gente tem que fazer um curso só de Syscontrol, né? Para a gente entender aqui o Syscontrol, como a gente implementar o Syscontrol e depois como nós vamos adequar a nossa instituição a esses controles recomendados aqui pela SGD. É o seguinte, eu tenho mais informações aqui, mas isso aqui, assim, é algo não muito relevante, seria somente se vocês tivessem algum tempo para ouvir, mas nada, eu fiz no Padlet aqui. Deixa eu ver, deixa eu mostrar alguma coisa aqui para a gente não se estender muito, que já é 11 horas. Ver se tem alguma coisa de extrema importância. Porque isso aqui, inclusive, eu posso baixar e passar para vocês. O relatório. Ô Sérgio, Rogério, né? Ô, Rogério, eu fico por aqui, porque o tempo se estendeu, meu amigo. Eu falei virado não sei se deu assim para compreender, não sei se eu consegui ter uma didática que conseguiu esclarecer um pouco. Eu confundi mais do que o que melhorou, mas eu tentei ser o mais claro possível. Não, Nécio, para mim foi ótimo, cara. Não sei se vocês sabem, mas assim, eu não sou analista de TI, eu sou assistente de administração. Estou substituindo o Márcio aí de ousado que sou, que eu sempre, desde novo, minha primeira experiência em trabalho foi em empresa de software, o pessoal que desenvolvia sistemas lá em Feira de Santana e tal, e outras empresas também. Então, meio que fazia, como é que eu diria assim, o intercâmbio das visões dos clientes da parte de administrativo com o pessoal de lá, da área técnica, né? Aí foi muito bom, cara. Agradeço aí a abrangência e a profundidade das informações que você trouxe. O pessoal que quiser se colocar, fica à vontade. Agora, a minha dúvida é a seguinte: você mencionou um prazo aí de agosto, eu ouvi você falar em agosto, o que é que teria em agosto? Em agosto aqui, Sérgio. Rogério. Rogério, né? Rapaz, É um acento, não é? É o seguinte, porque começa as sanções administrativas da LGPD, né? Porque a LGPD está em vigor desde agosto, né? De 2020. Só que ainda não estavam sendo aplicadas as penalidades. Se alguém reportasse alguma situação do IFBA para a Agência Nacional, né? O IFBA seria notificado, seria, né, advertido, mas a partir do 1º de agosto, se for notificado, né, já pode ser penalizado, né? É só isso. As empresas, a gente viu que teve uma série de vazamentos, aí, uma série de situações, e o que acontece? Ninguém podia ser penalizado por esses vazamentos, porque a gente estava nesse período que era só de experimento da lei, né? Que tinha um ano ali que tivemos 2 anos para se adequar. Depois desses 2 anos entrou em vigor a lei, aí você podia ser advertido, né? Durante um ano, e agora, em agosto, dia 1º de agosto, está entrando já o período onde pode haver já punição, penalidade por parte da LGPD. Perguntar outra coisa sobre comitê de privacidade. Esse grupo de trabalho ele foi constituído por alguma portaria ou foi administrativo, assim, sem portaria mesmo? É o seguinte, ó. O que eu estou perguntando? Pode falar. Eu queria saber se vocês
estão sentindo já a falta de pessoal de outras áreas, ou se vocês acham que seria prematuro convocar outros setores para compor o grupo de trabalho agora. Olha, é o seguinte, Márcio, né, na reunião lá do Colégio de Diretores de TI, dirigente de TI, ele falou o seguinte, né, ele tinha recebido aí já uma série de notificações do TCU, né, requerendo uma série de informações a respeito de adequação LGPD, e aí, na verdade, a instituição não tinha nada. E aí ele disse que já ia começar a trabalhar nesse sentido, né? E eu disse, ó, Márcio, o interessante é constituir um comitê de privacidade. Ele disse que ia levar até a reitoria. Aí depois ele foi e disse, ó, a gente está precisando de um grupo aí, já um grupo de trabalho, para a gente já começar as adequações à LGPD. Aí eu disse, ó, interessante você buscar aí com o pessoal dos campi, para envolver os campi, porque toda a comunidade é envolvida, né? Para participar dessas discussões e trazer também o pessoal, uma pessoa de cada área. Aí ele disse o seguinte, que a reitora já estava e já ia baixar portaria para o comitê de privacidade, que seria o pessoal de jurídico, comunicação, né? E esse grupo iria trabalhar por fora, para ir estudando já a adequação. O que é que eu vejo para os campi hoje? Para os campi é importante já ter conhecimento da lei, né? Dos prejuízos que ela pode causar, dos cuidados que já tem que ter com segurança da informação, principalmente os setores, registro escolar, gestão de pessoas, que tem muitos dados pessoais, inclusive dados pessoais sensíveis. Nos campi, a gente vê o pessoal ainda, né, utilizando de forma deliberada mecanismos para coleta de dados. Tudo que a gente vai fazer hoje, né, porque a gente não tem essa flexibilidade do sistema, mas vai ter qualquer situação hoje aqui no campus, a gente está coletando a mesma informação sempre. Ó, vamos, pai. Aí abre uma planilha do Google Drive, aí abre aí, bora. Aí o aluno tem que botar o sexo, idade, aí tem que colocar a cor. Aí, então, assim, está coletando dados sensíveis, né? Está coletando em conformidade com a LGPD, né? Com as normas que preconizam a respeito. Assim, a gente tem que acender essa luz para conscientizar o pessoal nos campos, o pessoal de TI. Cada computador, cada um baixa o dado que quer, né? Baixa planilha com as informações de aluno, com RH com informação de servidores, tem planilha espalhada no Google Drive pessoal, institucional, aquele negócio todo. Tem que ter a preocupação, porque tem ferramentas para criar um servidor de arquivo dentro do campus, para todas as informações estarem dentro desse servidor, tudo que tiver informação pessoal está dentro do servidor de arquivo. E esse servidor de arquivo está munido de uma série de mecanismos de segurança, né? Criptografado, de forma que possa evitar um vazamento de dados, porque o próprio aluno na rede da instituição pode pegar uma informação dessa, vazar, denunciar e que a gente sabe que esses moleques são ninjas. Estava falando coisa absurda aqui, mas só dando como suposição. E aí, para os campi, né, para adequação, é mais a ação individual de cada campus ali, né, de cada servidores, e multiplicadores em todos os campos, porque fica difícil para a reitoria ter um controle geral de tudo e de todos, né? E tem que ter disseminadores dentro dos campos. E na reitoria seria realmente esse comitê de privacidade que, segundo o Márcio, a reitoria já estava próxima aí à publicação de uma portaria nomeando, né? Então, assim, a gente está fazendo mais aquele trabalho prático dentro da nossa possibilidade também, abstraindo essa lei, abstraindo as normas, né, esses conhecimentos, para que na hora de colocar em prática, né, cada campus consiga também saber se adequar, saber se colocar, uma vez que esse comitê, como ele fica dentro da reitoria, ele daria informações para fora, as pessoas dos campos saberiam como fazer, e dentro da reitoria fica mais fácil a comunicação da TI com o jurídico, com esse comitê aí, né? Beleza, meu velho. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu vou parar a gravação aqui, então. Então, acho que está todo mundo com fome aí já, tem que partir para o almoço, né? Então, Rogério, então parou aqui, né? Então a gente... Pode falar. Não, pode interromper a gravação. Pode interromper, né?